Bom dia, professor. Hoje estarei demonstrando nosso projeto, nosso grupo, que é um LDR, tá? E um SCR nesse projeto, para ligar essa lâmpada aqui em momento de emergência, quando tem queda de energia, claro. Esse circuito aqui era para estar interligado uma bateria, né? E no momento que desligar o circuito AC de qualquer lugar, ele ser acionado, né? Então, professor, seguinte, como é que funciona? Eu vou falar o funcionamento dele e depois eu vou explicar o circuito, tá bom? O funcionamento é o seguinte, a gente está trabalhando com um LDR aqui, que se tiver luz sobre ele, a lâmpada não acende, porque não há necessidade de utilizar da lâmpada. Mas no momento que existe um escurecimento em cima do LDR, né, quando tiver não tem a luz sobre ele, a lâmpada acende. Tá? Esse é o funcionamento do nosso circuito, né? Teoricamente, na parte eletrônica, quando o LDR não tem luz sobre ele, então a carga sobre ele está menor. Então tende a corrente ir para terra, não ir para o SCR, que é onde o SCR é acionado, né? Chega uma parte de acionamento interno dele para ir os 5 volts por relé. Mas isso eu vou explicar no decorrer do vídeo, tá bom? Esse circuito ele trabalha com uma tensão de 5 volts DC e uma tensão de 127 cc, que é corrente alternada, tá bom? Então o funcionamento dele é o que? Se tiver luz sobre o LDR, a lâmpada não acende. Se não tiver luz sobre ele, ele acende. Tá? O LDR trabalha em cima da luz, né? Se tiver luz, ele não acende. Isso é uma situação, um projeto trabalhado em cima disso, né? Quando a luz sobre ele tiver, ele não acende. Quando não tiver escuro, ele acende, tá? Então vamos lá na parte do circuito. Hoje a gente tem, nesse projeto, a gente utilizou um relé de 5 volts, trabalhando com tensões AC de 220 a 10 amperes. A gente está trabalhando com diodo com IN 4007. A gente está trabalhando com trim, um SCR, o TIC 106, uma resistência de 10K, um LDR e um trim e um bottle. Beleza? Como é que funciona esse circuito? Esse relé, ele nesse exato momento que ele está agora, ele está normalmente fechado. Quando o SCR libera os 5 volts para o relé, o campo magnético dele, onde está a parte do indutor dele, ele é magnetizado, né? Então ele conduz, o magnetismo conduz a chave do normalmente fechado para normalmente aberto. No momento que ele faz esse processo, ele faz um barulho aqui, que é no momento que o NF vai para o NA. Então ele conduz a tensão de retorno para a lâmpada, tá? Então vamos lá. Esse é o processo do relé, como acabei de explicar, e existe esse diodo. Para esse projeto, esse diodo não tinha necessidade, mas como eu já projetei alguns projetos com microcontrolador, ele é necessário. No momento que você trabalha com campo magnético em um dos componentes próximo ao microcontrolador, você precisa colocar um diodo de proteção. Por quê? No momento que você trabalha com campo magnético na parte de tá magnetizando, ele às vezes acontece que quando você desliga, consegue uma situação que é conhecido como carga indutiva. Quando isso acontece, quando essa carga indutiva passa pelo circuito,
ele chega a danificar o nosso microcontrolador, né? Ele não é projetado para trabalhar com cargas indutivas que vêm de um campo magnético. Então a gente coloca um diodo para essa proteção. Quando passa uma carga indutiva, ele não chega aí para o circuito, porque ele passa pelo diodo novamente e vai para os 5 volts de novo, né? Então essa carga indutiva ele não chega aí para o nosso microcontrolador. Mas para o nosso SCR isso não vai interferir em nada, mas como fim de educação educativo, né, eu venho explicando sobre esse diodo, né? Então vamos lá, voltando para o assunto desse projeto, esses dois componentes ele está interligado com o nosso SCR, tá? O nosso SCR ele trabalha pode trabalhar até 600 volts, né? Em suma até alta tensão. Isso é uma das vantagens do nosso componente de potência, mas ele também tem uma desvantagem porque ele trabalha esse tipo de componente só trabalha com semiciclo. Ele não trabalha com ciclo completo, porque ele não é um tipo um triac. Um triac tu já pode trabalhar com semiciclo completo, né? No caso esse SSR não, porque ele trabalha com anodo, cátodo e um gate. Tá bom? Então vamos lá. Então próximo ao SCR ele é interligado no porta do gate, interligado com um resistor de 10K, aonde trabalha também com um LDR. Como é que funciona? Para o nosso SCR ser conduzido, ele precisa de um pulso positivo no gate, certo? Sendo que para isso acontecer, precisa passar uma corrente nessa carga do resistor de 10K para o nosso SCR. Como é que funciona isso, professor? Funciona dessa tal maneira. Vem uns 5 volts, vem pelo trim, esses 5 volts, que nesse circuito aqui trabalha uma corrente. A corrente, como a gente já sabe, ele tende a ir para um circuito propício a ir para um caminho mais rápido, né? Sem ter muita carga, né? Então a gente tem duas cargas, uma carga de resistência de 10K e um LDR, tá? Então, no momento que está aqui, sobre o LDR não está escuro, não tem algo que escureça ele nesse exato momento, né? Nossa luz está como está de dia aqui. Então, nosso LDR nesse exato momento ele está com uma carga bem baixa. Então significa o quê? Que se está com uma carga bem baixa, uma resistência bem baixa, tende nossa corrente ir por terra, tá? Então ele não chega e um pulso positivo para o nosso LDR. Mas no momento que eu coloco, ele escurece sobre o LDR, a resistência do nosso LDR tende a subir, né? Então tá o que fica até mais alto do que nossa carga de 10K. Então no momento que acontece isso, quando aumenta a nossa carga nesse circuito, porque escureceu o LDR, a corrente tende a ir para um caminho mais rápido. Então ele foi para um caminho do resistor de 10K, passou pelo resistor de 10K, passou por um pulso positivo no nosso gate do nosso SDR, tá? No momento que aconteceu isso, foi acionado internamente o circuito do nosso SCR, aonde ele conduziu uma corrente para o nosso diodo e no caso um circuito entre o diodo e o relé. No momento que aconteceu isso, foi acionado o nosso indutor aqui. Ó, entende que quando eu for fazer aqui ele vai fazer um barulho, ó. Então, no momento que eu fiz isso, nosso campo magnético está sendo magnetizado. Então o que acontece? Então saiu do NF normalmente fechado para o NA e normalmente aberto. Então foi conduzido uma tensão de 127 por nossa lâmpada, tá ok? Esse nosso trim aqui ele serve como um regulador do nosso LDR para controlar o momento de disparo aqui da lâmpada.
E essa chave aqui, esse buto, ele serve como um curto entre o nosso anodo e cátodo do nosso SCR. Em alguns livros ele bota como desligamento desse componente. Outros botam como um curto-circuito entre o anodo e cátodo do nosso SDR, tá? Ele só funciona para desligamento, como ele não é um circuito automático. Ele precisa de um ponteiro para desligar ele, tá? Esse diodo aqui, voltando novamente de novo, em algumas pessoas técnicas que já trabalham no campo, ele é conhecido como roda livre, tá? Por isso que ele é determinado dessa forma, mas para acadêmica ele é conhecido como um diodo de proteção. Beleza? Obrigado aí por todos aí. Professor, qualquer dúvida, o senhor pode mandar uma mensagem aí para mim para eu corrigir alguma coisa aí que o senhor determinar. Esse aqui é o nosso projeto, um projeto simples, mas bastante acadêmico, né, para quem quer aprender a trabalhar com componentes de potência. Realmente é muito proveitoso conseguir construir um circuito que trabalha diretamente com circuito DC e AC ao mesmo tempo, né? Então, para muitos isso aí é um funcionamento muito bom, né? E principalmente a parte acadêmica.